Pensa só numa linha de produção biológica que funciona com uma precisão impressionante. Hoje a gente vai mergulhar fundo no sistema que faz tudo isso acontecer, o sistema reprodutor masculino. Bora entender esse mecanismo fascinante. Então, é isso. Um sistema, duas missões super importantes. Parece simples falando assim, né? Mas a complexidade por trás disso é de cair o queixo. Vamos descobrir juntos quais são essas missões e como o corpo consegue executar tudo passo a passo. Ok, então vamos direto ao ponto. Para a gente entender o sistema como um todo, primeiro a gente precisa saber quais são exatamente essas duas funções tão cruciais. E aqui estão elas, bem claras. A primeira função é a produção das células reprodutivas, os gametas masculinos, que a gente conhece como espermatozoides. A segunda é igualmente vital, conseguir transferir esses gametas para o sistema reprodutor feminino. É como se fosse uma fábrica e um serviço de entrega, tudo num pacote só. Beleza. Se é uma fábrica, onde ela fica? Onde é que essa história toda começa? Vamos dar uma olhada no ponto de partida, onde os gametas são produzidos? O ponto zero de tudo são os testículos. São dois órgãos essenciais que ficam protegidos dentro de uma bolsa chamada escroto. E essa localização, do lado de fora do corpo, não é à toa, sabe? Ela serve para manter a temperatura ali um pouquinho mais baixa que a do resto do corpo, o que é ideal para a produção. É aqui que a mágica da criação de células acontece. E para a gente ter uma noção do quanto esses órgãos são dedicados a essa tarefa, olha só esse número, 90%. Os túbulos seminíferos, que são as estruturas onde os espermatozoides são de fato criados, formam cerca de 90% do peso de cada testículo. É uma verdadeira linha de montagem biológica super especializada. E é aqui que a gente vê como o design do corpo é genial. Os testículos têm uma função dupla. De um lado, dentro dos túbulos seminíferos, acontece a espermatogênese, que é a criação de espermatozoides. Ao mesmo tempo, no tecido que fica ali em volta, as células de Leydig estão produzindo o hormônio testosterona, ou seja, eles fazem dois trabalhos ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Incrível, né? Mas não é só produzir e pronto, não. Depois de criados, os espermatozoides ainda não estão prontos para a missão. Eles precisam de um treinamento, de uma jornada de amadurecimento. Vamos seguir o caminho que eles percorrem. Esse slide aqui é tipo um mapa. Ele mostra a jornada completa. Começa nos túbulos seminíferos, onde eles nascem, depois passam pelo epidídimo, seguem pelo ducto deferente, entram no ducto ejaculatório e finalmente saem pela uretra. Agora vamos detalhar as paradas mais importantes desse trajeto. A primeira parada obrigatória é o epidídimo. Pensa nele como um centro de treinamento e um quartel, ao mesmo tempo. É aqui que os espermatozoides recém-formados terminam de amadurecer e ficam armazenados, aguardando o chamado pra ação. Depois de formados, eles pegam a estrada. E a estrada principal é o ducto deferente. É um canal bem longo que leva os espermatozoides de volta para dentro da cavidade pélvica, preparando o terreno para as próximas etapas. Mas essa viagem não é solitária. Os espermatozoides sozinhos não iriam muito longe. Eles precisam de nutrição, proteção, um meio de transporte. E é aí que entra a equipe de apoio, as glândulas acessórias. E essa equipe é formada por três componentes principais: as glândulas seminais, a próstata e as glândulas bulburetrais. Cada uma delas tem um papel super específico, adicionando ingredientes essenciais para essa mistura. As primeiras a dar uma força são as glândulas seminais. Elas liberam fluido cheio de nutrientes, que é tipo um lanche energético para a viagem longa que vem pela frente. Ah, e um detalhe curioso. É exatamente nesse ponto que o ducto deferente muda de nome e passa a se chamar ducto ejaculatório. Logo em seguida, a próstata também entra na jogada, adicionando mais um líquido importante. E a partir do momento em que a secreção da próstata se junta à mistura, o líquido completo finalmente ganha seu nome oficial: sêmen. E para fechar o time, vem a equipe da limpeza, digamos assim, as glândulas bulboretrais. Antes de tudo, elas liberam uma secreção que limpa e lubrifica a uretra. Basicamente, elas preparam a pista de decolagem para a passagem do sêmen. Ok, o sêmen está montado, a equipe de apoio fez seu trabalho, está tudo pronto, vamos ver agora a reta final dessa jornada, a saída do corpo. E aqui a gente chega numa diferença bem interessante entre os sistemas masculino e feminino. No masculino, a uretra é uma via de mão dupla. Ela é usada tanto para a urina quanto para o sêmen. Já no sistema feminino, esses dois caminhos, o urinário e o reprodutor, são completamente separados. E só para a gente fechar o mapa completo da anatomia, os órgãos que ficam do lado de fora são o escroto, que a gente já viu que protege os testículos, e
O pênis. E o pênis, bom, ele tem a função biológica de ser o órgão de cópula. É ele que vai fazer a entrega final, transferindo os gametas que estão no sêmen para o sistema reprodutor feminino. E assim se completa a segunda grande missão do sistema. E com isso, a gente fecha o nosso tour. Mas fica a reflexão, né? Se a gente parar para pensar, desde a produção de células e hormônios lá nos testículos, passando pelo amadurecimento no epidídimo, a ajuda das glândulas, a rota final compartilhada, é tudo de uma coordenação impressionante. Como é que um sistema com partes tão diferentes e funções tão específicas consegue trabalhar junto com essa precisão toda? É algo realmente fascinante.